Ferreira, pior é impossível, 2 minutos e pouco, por favor. 2 minutos para 13 pontos, podem até contá-los. O pior é impossível para mim é o revisionismo histórico. Está aqui o João Paulo como historiador e sabe perfeitamente o que é isto de fazer revisionismo histórico enquanto as testemunhas estão vivas, e isto é recente, e estão cá. E o revisionismo espúrio, nojento, de insistirem que o Benfica é o clube do regime, era o clube do antigo regime, e eu vou falar isto em 13 pontos. E é uma resposta essencialmente àqueles comentadores do Porto que não é por repetirem ad nauseam que o Benfica era o clube do regime que isso passa a ser uma verdade. As verdades aqui não são exatamente como no mundo em que eles vivem. Aliás, nunca foi. Tivemos um presidente que foi mandado para o Tarrafal. Já lá vamos. E, portanto, para mim isso é o pior. Só o primeiro ponto. Ponto 1. Desde 1928, que a SUCAP, a SURRELF, o Futebol Clube do Porto foi considerado instituição de utilidade pública com os benefícios e as facilidades financeiras que daí advêm. 1928, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Benfica, o Sporting e o Belenenses foram considerados instituições de utilidade pública 32 anos depois, a 6 de setembro de 1960. Portanto, foram 32 anos, durante o antigo regime, em que o Futebol Clube do Porto tinha benefícios acima dos outros todos. Ponto 2. Vejam lá os revisionistas da história do Futebol Clube do Porto que houve um clube que por 2 vezes foi impedido por normas do regime de descer de divisão. Uma na época 39-40 e outra na época 41-42. Vão lá ver qual é que foi. Pode ser que descubram e tenham uma surpresa. Ponto 3. Qual dos 3, só falo destes 3, dos 3 grandes, podia ir a 30, qual foi o único clube em Portugal a manter, desde a sua fundação até à atualidade, eleições democráticas e livres, independentemente do cheiro a ditadura que viesse, de onde quer que viesse? Só um, e é o Benfica. Já agora, quando eles falam que é o clube do regime, ponto 4, nos 20 anos a seguir a 1974, portanto, os 20 anos que fazem 21 campeonatos, o Benfica venceu 10 campeonatos, 7 taças e foi a 3 finais europeias. 20 anos. Significa que, se fosse o clube do regime, em 20 anos tinha caído. O Futebol Clube do Porto venceu 8 campeonatos e foi a 2 finais europeias com 5 taças de Portugal. Portanto, não sei onde é que estava o clube do regime, que o regime caiu e o Benfica continuou fortíssimo. Ponto 5. Eu ainda hoje me arrepio um bocado e irrita-me que se chamem os encarnados, mas isto tem um motivo histórico, porque se chamassem vermelhos a uma equipa que ganhava durante uma ditadura salazarista, cheirava à União Soviética. Então não podiam ser os vermelhos, tinham que ser os encarnados. E esta ordem foi para toda a imprensa. E ainda hoje somos encarnados à custa de um fantasma ditatorial. Ponto 6. O Benfica que nós conhecemos como glorioso não começou em 1920 e tal. O Benfica aí era muito sofrido, ganhava, perdia, até perdia mais do que ganhava. O Benfica começa em 61, este Benfica glorioso começa em 61. E em 61 já aquela ditadura começa num declínio. Já tínhamos um problema de uma guerra colonial, já começávamos a ter as manifestações estudantis, já tínhamos movimentos, até os próprios movimentos católicos contra a ditadura. E, portanto, o Benfica, a grande afirmação europeia e nacional do Benfica acontece já num período em que a ditadura está em decadência. Ponto 7. Presidentes. Félix Bermudes foi perseguido pela PIDE. Durante o consulado de Tamagnini Barbosa, o clube chegou a ser ameaçado de encerrar por estar a albergar conspiradores oposicionistas. Júlio Ribeiro da Costa teve mesmo de se demitir para que o clube não continuasse a sofrer ameaças e represálias, dada a sua conotação com a oposição a Salazar. Manuel Afonso foi um presidente operário, como ainda hoje é conhecido na história do Benfica. Era, obviamente, da oposição. E podíamos continuar por aí fora, sem falar de presidentes em dirigentes. Mas do outro lado temos saudações fascistas. Do outro lado temos saudações fascistas. O nosso hino não é, e este é o ponto 8, o nosso hino não é o Ser Benfiquista. O Ser Benfiquista é uma canção popular que se tornou popular entre nós. O nosso hino ainda está no estatuto, chama-se Avante pelo Benfica. E por algum motivo foi condicionado e proibido. Tinha lá a palavra avante. Ponto 9. Em 1956,
Em 1956, por convite, o Sporting é o primeiro clube a entrar na Taça dos Campeões Europeus. Por convite, que era um convite político. Engraçado é que o campeão do ano anterior tinha sido o Benfica. E não foi convidado a entrar na Taça dos Campeões Europeus, apesar de ter sido o campeão. 1956, apesar de ter sido o campeão. E era por convite, e era um convite político, e foi o Sporting, não foi o Benfica. O Benfica tinha sido campeão em 55. E no ano anterior. Ponto 10º. As Antas foram inauguradas a 28 de maio. Para os ignorantes que não sabem o que é que isso significa, vão à Wikipédia e pode ser que encontrem. A estância de Madeira onde o Benfica jogou, depois de que herdou do Sporting, foi inaugurada a 5 de outubro. Para quem não sabe, vai ver o que é que isso significa. O estádio é 1 de dezembro. E o estádio é 1 de dezembro, o Estádio da Luz. Ponto 11. Entre os nossos campeões europeus tínhamos Santana e Coluna, conotados com os movimentos de libertação das colónias e que nem por isso deixaram de ser titulares no Benfica e orgulho e bandeira do nosso Benfica. Foi um sapo gigantesco que alguém teve que engolir no antigo regime. Ponto 12. Desde a sua fundação, desde a fundação do Estádio da Luz do Antigo, passaram 17 anos até que a seleção portuguesa de futebol viesse cá jogar. Quem não perceber o que é que isso significa, que se vai informar que já não tem idade para andar a mudar fraldas à garotada. E o ponto 13, que é o número do Eusébio no Mundial de 66 e é o último, é dos que mais me irrita, dos que mais me enoja. No dia seguinte à final de Amsterdão, o Benfica foi obrigado a jogar uma eliminatória da Taça com o Vitória de Setúbal. Perdemos-la, tivemos que apresentar a equipa B. O regime não permitiu que esse jogo fosse adiado. E aí foi uma Taça de Portugal à viola. Portanto, façam o que quiserem, mas não me podem falar que o Benfica era o clube do antigo regime. Júlio António, pior é impossível. Deixa-me só aqui enaltecer esta intervenção do Pedro, este historial que ele aqui falou, que eu, enfim, conhecia e que lamento que, por vezes, não seja isto mais vezes dito, sempre e quando nos acusam de sermos um clube do regime, porque nunca o fomos, pelo contrário, combatemos sempre o regime. Jorge, somos tão democráticos que nos milhões de adeptos que tínhamos situacionistas, oposicionistas, salazaristas. Mas o Benfica é isso mesmo. Todos. Mas o Benfica é isso mesmo. Todos. Ainda hoje o Benfica é isso mesmo. E bem, todos. ainda hoje o Benfica tem muitos sócios que têm opiniões diferentes, portanto não estão de acordo com muitas coisas, mas isto é o Benfica. Agora o que importa é que todos, mesmo com opiniões diferentes, com ideias diferentes, com situações diferentes, estejam todos unidos em defesa do Benfica, porque o que importa é a união do Benfica emanada de todos os benfiquistas e da família benfiquista. Portanto, era só, eu peço desculpa, Pedro, tenho aqui o meu braço para essa intervenção fantástica. Portanto, o pior é impossível. Olha,